Com 11 anos de vida, o Nubank já hoje é a quarta maior instituição financeira da América Latina e a quinta marca mais valiosa do Brasil, segundo pesquisa da Kantar. Está à frente de marcas como Vivo e Petrobras, por exemplo. Nasceu aqui no Brasil, mas hoje já tem operações no México e na Colômbia e anunciou que em abril atingiu a marca de 100 milhões de clientes. Só aqui no país são 92 milhões. A operação brasileira, como era de se esperar, foi o que sustentou o lucro de 379 milhões de dólares que o Nubank anunciou no primeiro trimestre desse ano. Para entender melhor os próximos passos do Nubank aqui no país, eu converso com a CEO da operação brasileira, Lívia Chanes. A Lívia assumiu o cargo em janeiro desse ano e ela já passou por empresas como Renault, McKinsey e Itaú. Lívia, obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui, Raquel. Lívia, 60% da população brasileira com mais de 18 anos já é cliente do Nubank. É um volume muito grande. Como é possível seguir crescendo e já tendo atingido tanta gente? E o que o banco tem feito para aumentar o cross-sell, quer dizer, a venda de outros produtos para esses clientes e, portanto, e daí, como consequência, aumentar a receita? Olha, eu costumo dizer que acho que a gente ainda tem bastante espaço para crescer no Brasil em algumas frentes, né? Primeiro, acho que 60 ou 54, dependendo da fonte que a gente olha, né, da população brasileira, não são 100%. Então, só isso já mostra que a gente ainda tem um espaço grande para conquistar clientes. E eu falo isso não de uma forma arrogante, né, mas de uma forma factual, com base nas taxas de crescimento absolutas que a gente ainda vem observando mesmo com esse alto nível de penetração. Então, nos últimos meses, na média, a gente adiciona no Brasil mais ou menos 1,5 milhões de clientes a cada mês, mantendo os níveis de atividade acima dos 80%, né, que a gente vem reportando de maneira estável ou melhorando. Então, isso nos faz crer de que a gente ainda está muito longe de um ponto de saturação do ponto de vista de penetração do Nubank dentro da população mais core, né? Mais semelhante ao que a gente vem fazendo nos últimos anos. Então, esse é um vetor. Aí a gente tem alguns outros vetores, né? Você se referiu à população adulta. Então, tem outras populações que a gente também vem criando produtos para servir e que também têm sido novos vetores de crescimento para nós. Eu destacaria em número de clientes duas delas, a população de menores de idade, tá certo? A gente tem a nossa conta para menores de idade. Quantos são já? Já temos 3 milhões de clientes menores de idade, que cresceram de maneira absolutamente orgânica, tá certo? Seja pela referência dos pares ou pelo boca a boca, né, pelos nossos clientes que recomendam a nossa solução. E também a gente tem as nossas soluções para pequenos negócios, para pequenas empresas, que hoje já somam 4 milhões de pequenas empresas dentro da nossa plataforma. Então, a gente tem crescer ainda dentro do nosso core, né, certo? A gente tem aí 54%, 60% de penetração e a gente vê essa velocidade de crescimento sem arrefecer. A gente tem essas novas populações em que a gente tem uma penetração menor e a gente vê dinâmicas de crescimento bem saudáveis e bem aceleradas, e tem o crescimento de portfólio, né, que não vai influenciar diretamente o número de clientes, mas são novas maneiras de a gente crescer, tanto do ponto de vista de principalidade, em market share e em receita, né, então a gente vem adicionando novas famílias de produto, fortalecendo a nossa oferta em várias dimensões. Só o ano passado a gente lançou 45 novos produtos e features aqui no Brasil e a gente acredita que essa adição também ajuda a gente a crescer o nosso negócio, a nossa capacidade de servir esses clientes de uma maneira ainda melhor. Tinha um produto antes que era o cartão de crédito. Hoje, certo. Em média, um cliente consome quantos produtos? Puxa vida, não sei. Até porque a definição de produto no mundo de tecnologia, ela é bem julgamental, né? Porque, por exemplo, historicamente na indústria você determina produto cartão, conta, investimento, mas e o modo rua, tá certo? E a funcionalidade de transferir limite entre cartões. Então, a gente olha menos o número de produtos como uma métrica de sucesso do nosso relacionamento com o cliente e a gente olha muito mais uma métrica que a gente chama de principalidade, que é a porcentagem da vida financeira do cliente, tá certo? Que ele tem com o Nubank, né, versus outros bancos, e isso tem crescido sistematicamente. A gente está por volta de 60% dos nossos clientes hoje que declaram que o Nubank seja a sua conta principal, né? Esse número vem crescendo alguns pontos percentuais ao longo dos últimos anos de maneira sistemática em todas as demografias. O banco começou com uma penetração muito maior aí no público jovem e também de uma renda um pouco mais baixa. Mas tem adotado várias iniciativas aí para um público de uma renda mais alta. O cartão ultravioleta é um exemplo disso. Qual é a participação já desse público, desse segmento de renda mais alta nos resultados do banco?
E eu queria também emendar uma coisa, é mais difícil competir nesse segmento, não é? Porque você tem outros bancos digitais, como o XP e BTG, por exemplo, já estabelecidos também. Sim. Olha, acho que tem alguns elementos na sua pergunta. A primeira deles é o Nubank começou como um banco de jovens com mais baixa renda. Isso é parcialmente verdade. Se a gente pega o Nubank lá de 2014, é verdade que tinha um viés mais jovem, tá certo? Lá as pessoas dos seus 20 e poucos anos, de todas as faixas de renda, inclusive com um viés um pouco mais de média e alta renda, naquele iniciozinho, do que a média da população brasileira. Por ser uma população mais adepta a novas tecnologias lá no Brasil de 2014, certo? Não estou falando do Brasil de hoje. E que começou a usar o Nubank de maneira primária. Com o crescimento do Nubank, obviamente, o nosso mix de clientes se aproximou do mix da população brasileira. E hoje, quando a gente olha a nossa base de clientes, a gente vê um efeito de espelho, quase em termos de representatividade das diferentes classes sociais e demografias dentro da nossa base. A gente ainda tem um viés mais jovem, tá certo, do que a média, então a nossa representatividade nas populações mais jovens é maior do que nas populações com mais idade, embora a gente já tenha mais de 4 milhões de clientes que têm mais de 60 anos usando a nossa plataforma, então a gente já tem uma população também, né, que a gente pode chamar de os aposentados, já numa outra fase de vida já mais madura, que também estão adotando o Nubank. Mas mesmo para a população de alta e média renda, quando a gente olha a nossa base atual, a gente enxerga que 60% a 70% desses brasileiros já são clientes do Nubank. Então, a gente não tem um problema de, esses caras não são clientes do Nubank ou eles não gostam da marca do Nubank. Eles acham a marca muito simpática, é uma marca legal, que as pessoas se identificam, acham bacana. Mas falam, puxa, mas qual era o problema histórico que a gente tinha? Não é para mim, porque não tem os produtos que eu preciso. Porque a gente realmente começou com soluções mais básicas, né? Uma conta mais básica, cartão de crédito simples, o roxinho, né? E o que a gente vem fazendo agora é adicionar ao nosso portfólio essas soluções já com um nível de sofisticação, com um nível de transacionalidade, com um nível de limites de crédito que esse cliente precisa. E as soluções do Ultravioleta vêm para preencher essa parte do nosso portfólio. Com um produto mais completo, mais parrudo, você consegue atrair esse público. Exatamente. Desse segmento. E assim, tem várias especificidades, né? Eu acho que do ponto de vista de mix de produtos, tem obviamente um peso maior, por exemplo, de uma solução de investimentos. A gente fez agora a integração do aplicativo da Nuinvest no aplicativo do Nubank. A gente fez uma mudança importante da experiência de investimentos dentro do nosso aplicativo, como passos para a gente conseguir servir melhor esse cliente, né? Que talvez não seja o suficiente a caixinha. A caixinha teve um sucesso enorme com o público nosso core, tá certo? Mas para um cliente investidor mais sofisticado, não é só aquilo. Talvez ele até seja simpático a caixinha para um investimento ou mais uma poupancinha reserva de emergência. De dia a dia. Exatamente. Poupança não no sentido do produto poupança, porque nós não temos esse produto, mas no sentido de ser ali um porquinho do dia a dia, um dinheiro que você vai deixar guardado, uma organização. Mas precisa de outras soluções. Então a gente reconhece isso e a gente vem construindo isso. Esse é um exemplo. O cartão Ultravioleta, certo? Ele tem cashback, ele é um cartão Black, né, do ponto de vista de benefícios atrelados, tem acesso às salas VIPs, né, das bandeiras. Então, esses são ajustes que a gente vem fazendo. Além de outras coisas de experiência, a gente tem um atendimento especializado, segregado para esses clientes. Mas é mais difícil concorrer nesse segmento? Olha, é um segmento... concorrentes, porque não são só os bancos incumbentes tradicionais que atuam nesse segmento. Eu acho que eu acho que é menos pelo perfil dos concorrentes e mais porque é um cliente que no Brasil é historicamente melhor servido. Quando você olha os NPS dos diferentes tipos de cliente, né, e estou falando de médias de indústria, o cliente do core, né, do mercado de massa, tem um NPS muito inferior ao cliente de alta renda. Isso não significa que o NPS do cliente de alta renda seja 100. Tá certo? Esse cliente está ali, está melhor do que o outro, está plenamente feliz, radiante? Não é isso que a gente enxerga. A gente enxerga que tem pontos que não estão super bem resolvidos e que existe uma simpatia pelo Nubank, pela nossa marca, porque muitos foram os nossos clientes alfa lá em 2014 e 2015, que começaram a usar o Nubank com 25, 30 anos, hoje tem 35, 40, 45 anos, formaram família, construíram um patrimônio e falam, cara, eu gosto muito do Nubank, tem uma relação afetiva, mas... né, não evoluíram. Então, a gente começou a construir o Ultravioleta e agora o Nubank Mais como também uma alternativa para endereçar esse pool de clientes, que, de novo, já são nossos clientes,
né? Primariamente, obviamente, a gente ainda tem 30%, 40% desses brasileiros que ainda não são nossos clientes e que a gente também quer conquistar, mas que já estão aqui dentro, já tem essa afinidade com a nossa marca. Agora, a gente entende também que é um mercado mais competitivo, tá certo? Acho que a barra é mais alta e vai exigir da gente outras capabilities e outras coisas que a gente vem desenvolvendo, mas acho que parte do mesmo lugar de ter algumas dores não resolvidas e que a gente vai tentar fazer de uma forma diferente. O banco tem avançado na concessão de empréstimos pessoais, com e sem garantia, né? Garantido por FGTS ou consignado ou sem garantia. Pelo dado do primeiro trimestre, já consome a carteira de empréstimos pessoais já é 23% do total da carteira de crédito. O banco está disposto a consumir mais balanço, mais capital nessa concessão de empréstimo? Qual é o apetite do banco na concessão de empréstimo? E daí também eu queria explicar um pouco por que teve esse aumento de inadimplência no primeiro trimestre, se é consequência do tipo de empréstimo que vocês estão dando. Perfeito. Acho que sobre o apetite de crescimento, a gente ainda tem muito espaço para crescer. Tanto a nossa carteira de empréstimo pessoal mais tradicional, né, mais clean, assim, sem as garantias, quanto agora com os nossos novos produtos com garantia. Então, a gente tem funding, a gente tem uma posição confortável em funding e a gente tem um plano de conseguir continuar melhorando as nossas políticas de crédito e fazer a expansão de todos esses produtos, do empréstimo com garantia, sem garantia, para a nossa base de clientes, inclusive na PJ, em que a gente lançou o capital de giro recentemente, tá? Então, é um produto que a gente também tem bastante potencial. Então, a gente ainda acredita que a carteira de empréstimos deve crescer bastante. O nosso principal produto de crédito ainda é o cartão de crédito, mas a gente vê bastante espaço para empréstimos, de maneira geral, avançarem e a gente aposta muito nesse produto e nas suas variantes para impulsionar esse nosso crescimento. Tá? Então, o apetite não falta. Obviamente, a gente faz o crescimento de crédito de uma forma bastante controlada, porque pela própria natureza do crédito é importante entender as dinâmicas de inadimplência para você conseguir ir melhorando as políticas gradativamente de uma forma sustentável. Mas a gente deve esperar que esse número avance em representatividade, é isso que a gente está buscando. Esse aumento que teve da inadimplência no primeiro trimestre foi uma surpresa em relação a isso? Vocês tinham avaliado isso nessa concessão de crédito? Não foi uma surpresa para nós, acho que tem alguns fatores. Assim, tem um fator sazonal muito importante. A gente sabe que o primeiro trimestre de cada ano no Brasil tem índices de inadimplência mais altos na indústria, tá certo? Pela questão dos gastos de fim de ano, os gastos de início de ano, isso é uma questão histórica. Então, normalmente, o último quarto do ano é sempre muito bom de inadimplência e o primeiro quarto do ano é sempre pior. Isso explica uma boa parte da diferença. E a outra parte da diferença são por decisões intencionais que a gente toma de expansão de linhas de produto que são rentáveis, são sustentáveis, mas podem ter índices de inadimplência individual maiores, tá certo? Isso não é um problema. A gente vem sinalizando que a gente tem esse crescimento dessas carteiras, empréstimo pessoal é um deles, existem outras linhas de financiamento de mais curto prazo que a gente faz para transações específicas, que são produtos que, pela própria natureza, têm uma inadimplência relativa maior, tá certo? Mas a gente fez isso tudo de uma forma muito intencional. A gente tem modelos que preveem essa inadimplência, então está em linha com as nossas expectativas para a sua pergunta. E a gente tenta otimizar sempre qual é a nossa receita ajustada ao risco. A gente não tenta minimizar a inadimplência, né? Acho que o modelo de negócio de banco é você conseguir equilibrar riscos de uma forma sustentável. Então, desde que a nossa receita ajustada ao risco esteja sendo profícua, a gente não tem problema em aumentar a inadimplência, principalmente de maneira marginal, como foi agora, né? Então, a gente está bastante tranquilo com isso. Obviamente, a gente tem quem trabalha com dinheiro, quem trabalha com crédito, precisa ter uma paranoia constante. A gente tem modelos dinâmicos, a gente tem bastante humildade no sentido de controlar isso com a maior disciplina possível, mas os resultados do primeiro trimestre estão super em linha com as expectativas e com as medidas que a gente tomou intencionalmente na expansão de determinadas linhas de produto. Talvez está vindo um pouquinho mais de inadimplência, mas isso está ajustado pela receita. Exatamente. Quer dizer, também, no lado da receita, também teve uma da receita ajustada a risco. Exatamente. Queria entrar um pouquinho no lado pessoal aqui. Você é uma das poucas CEOs mulheres no Brasil. Num ambiente, né, o segmento financeiro é um ambiente muito masculino ainda, né? E você assumiu ali em janeiro o cargo de CEO, ocupando uma cadeira, inclusive, que foi da Cris Junqueira, que é uma das fundadoras do Nubank. Queria falar um pouquinho dessa questão do desafio, do frio na barriga. O que você enxerga de obstáculo?
A gente é humano, né? Então, Super. como é que você se sentiu ali assumindo uma cadeira dessa? Olha, é engraçado porque a gente às vezes trabalha, né, faz a carreira toda pensando em um dia você poder assumir uma posição como a que eu tenho hoje, que é uma grande honra, sobretudo sucedendo a Cris, né, que eu acho que é um ícone de empreendedorismo, de liderança feminina, de uma série de coisas super importantes. E aí, quando acontece, às vezes você fala assim, cara, será? É mesmo, né? Então, vamos ver como é que funciona. Então, eu acho que teve várias coisas. Acho que, primeiro, eu confesso que eu sinto que o Nubank é um ambiente muito inclusivo no sentido de que eu poucas vezes, durante os 4 anos que eu tive aqui, me peguei refletindo, isso está acontecendo comigo pelo fato de eu ser mulher, nem positivo nem negativamente, porque eu sinto muito que é uma relação muito igual, sabe? Diferentemente de talvez outros ambientes, em especial aqui na América Latina, que ainda tem um estigma maior. Mas eu acho que o fato de a gente ter a Cris como uma figura de founder, tá certo? Também ajuda muito a gente a ter essa segurança, porque a gente tem um role model, né? E eu acho que o grande ponto de liderança sênior feminina, em especial em algumas indústrias como a financeira, é que a falta de referências faz com que a gente se julgue muito mais, porque a gente fica com pouca barra de comparação, né? Você chegou a ter aquela sensação da síndrome de impostora, assim, será que eu tô apta? Eu confesso para você que passa pela cabeça, né? Passa pela cabeça. Mas eu acho que eu já tive tantas experiências, acho que eu criei uma resiliência grande, assim, sabe? Assim, eu trabalho há 20 anos já na indústria financeira, dentre vários diferentes papéis que eu exerci. E eu acho que a maturidade trouxe para mim, acho que uma confiança grande no que eu sei fazer, uma humildade muito grande sobre os pontos que eu não faço tão bem. Então, hoje eu trato isso de uma forma muito mais, como eu posso te dizer, de uma forma muito mais... Serena? Serena, é uma excelente palavra. Serena do que talvez eu trataria alguns anos atrás. Isso não significa que eu não me sinta honrada, que eu não tenha frio na barriga, né? Que todas as vezes que fala, poxa, CEO do Nubank do Brasil, cara, nossa, né? Mas eu vejo isso de uma forma muito mais natural do que eu já vi. Então, síndrome de impostora, acho que não tive. Mas eu acho que eu sinto bastante frio na barriga, no sentido de quão é importante a figura que hoje eu exerço do ponto de vista de representatividade, tá certo? De representatividade do Nubank, tá certo? Que é uma bandeira, né? Representa muita coisa pra gente na América Latina do ponto de vista de inovação, de tecnologia, de disrupção, de tudo que foi feito, plantado ali pelos fundadores. Também de liderança feminina. Então eu tenho muita intencionalidade nisso, tá certo? Em como eu posso aproveitar esse espaço que eu tenho, e assim como a Cris fez comigo e teve a generosidade como fundadora de também ela e o David me permitirem ocupar esse papel hoje, de poder compartilhar essas experiências e ajudar outras mulheres e outros homens também que queiram crescer na carreira. Para encerrar nosso papo, no início desse ano, o CEO da Itaúsa, o Alfredo Setúbal, a família Setúbal, controladora ali do Itaú, veio a público, num gesto até que surpreendeu muita gente, falar que o Nubank, ele vê o Nubank ali como uma das instituições que vieram para ficar e que realmente é um dos competidores mais bem posicionados na avaliação dele. Como foi vivenciar isso, uma fintech que começou lá atrás e como o Davi falou recentemente, assim, né, nós éramos ignorados nos primeiros anos, né, assim, qual foi o peso de uma declaração de uma pessoa como o Alfredo Setúbal sobre o Nubank? Olha, é óbvio que a gente fica sempre muito lisonjeado, tá certo, com qualquer tipo de reconhecimento de mercado. E, obviamente, vindo do Alfredo, né, de uma instituição séria como a Itaúsa, como o Itaú, né, a gente fica bastante feliz com o reconhecimento, né, lisonjeado, aumenta a responsabilidade que a gente tem. Mas a gente tenta, acho que o maior reconhecimento que a gente sempre tem, e a gente costuma dizer isso, é o reconhecimento que a gente tem dos nossos clientes, tá certo? Então, as taxas de crescimento dos nossos clientes, o NPS dos nossos clientes, e a gente olha para os nossos competidores com o maior respeito e a maior humildade, porque tem muita gente muito competente, tá certo? Instituições centenárias aí de sucesso no Brasil, mas a gente gasta a maior parte da nossa energia olhando para o que os nossos clientes estão falando da gente, não os nossos competidores, e a gente segue com essa filosofia. Inês, super obrigada. Sei que seu tempo era curtinho. Por mim, continuava a conversa. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí muito de conversar. obrigada, Raquel. Foi um prazer.
E você que nos assiste, deixa aqui seu comentário sobre o que achou dessa entrevista aí e do que a Lívia acabou de dizer aqui pra gente. Curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações aqui para saber das próximas entrevistas. Um abraço.